Bom dia a todos, meu nome é Carla e eu estou nesse projeto de palestras que o CL nos oportuniza ao longo desse momento em que estamos afastados fisicamente. Eu gostaria de convidar a todos para uma prece, para iniciarmos com uma prece, aonde nós podemos agradecer, Senhor, por toda a oportunidade de entendimento e a oportunidade da leitura do Evangelho, fazendo assim com que nossa caminhada terrena seja mais tranquila e harmoniosa e que possamos também entender o quanto somos responsáveis na busca pela harmonia. Que assim seja. Sendo assim, o capítulo que nós vamos conversar hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos, um capítulo maravilhoso onde Kardec nos traz mais uma vez um guia de como devemos nos portar e como devemos encontrar em nós mesmos a chave para a nossa evolução. Esse capítulo inicia com Caracteres da Perfeição, onde Kardec nos traz uma frase de Cristo, que está contida em São Mateus. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ao longo do capítulo, ele vai trazer algumas reflexões e vai nos trazer, e é especificamente o item que nós vamos conversar, que é o item 7, o dever, onde Lázaro nos diz algumas palavras que nos despertam e que vão com certeza nos dar um guia para encontrar essa perfeição que Cristo nos coloca. O que buscamos quando aqui estamos encarnados? No item 7, Lázaro inicia: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. E nós nos referimos à palavra dever muitas vezes e a confundimos, mas é importante ficar claro que neste capítulo, neste item, o que Lázaro nos diz da palavra dever não se refere às nossas obrigações terrenas. Não se refere a todos os dias pela manhã sair para trabalhar. Não se refere a atitudes cotidianas que nós temos, como buscar as crianças na escola, como nos envolvermos nas nossas atividades de trabalho. Não é este dever que está se referindo aqui, mas sim o dever moral. O dever que nós temos no nosso íntimo. E este dever moral, ele passa por nós, em primeiro momento, e pelos que nos rodeiam. Qual a obrigação moral que eu tenho em minha caminhada terrena? A obrigação moral, ela passa pelo nosso coração. Saber a maneira como nós vamos agir no nosso mundo, ao redor de nós,
e também em relação a todos que nos rodeiam, é bastante importante para que nós possamos, ao definir a palavra dever neste momento, e não confundi-la com simples obrigações terrenas. Lázaro vai nos dizendo que é muito difícil cumprir este dever. E por que é tão difícil? Porque no momento em que nós fizemos escolhas, no momento em que nós precisamos realmente agir de forma moral, nós precisamos entender tudo que nos circunda em relação à matéria e o quanto é difícil abrir mão desta materialidade toda. E mais ainda, o quanto é importante nós não demonstrarmos interesse pessoal. Mas isso não é uma atitude fácil. No momento em que somos seres imperfeitos, sabemos o quão difícil é abrir mão do interesse pessoal. É olhar o outro desinteressadamente. É apenas fazer por fazer. E o quanto em nossas vidas cotidianas nós temos a oportunidade de assim agir. Mas também quantos de nós entendem essa oportunidade? Atitudes corriqueiras que cruzamos na nossa caminhada diária e que muitas vezes nós deixamos passar. Eu trago um exemplo muito comum na nossa vida. Esses dias, num cruzamento na rua, presenciei uma atitude que hoje eu poderia entender como um dever moral. Numa rua movimentada da cidade, uma senhora com dificuldade para caminhar precisava atravessá-la. E os carros passavam, corriam. Nisso vinha um motoqueiro. Esse motoqueiro enxergou a dificuldade dessa senhora e parou sua moto. Não só parou a moto, como colocou-a no cruzamento. Era um semáforo, Era uma via que se cruzava, eram duas ruas. E ele parou a sua moto no cruzamento. E assim, ele interrompeu. O semáforo iria abrir e ele parou. E fez com que a senhora pudesse atravessar a rua tranquilamente. Ele se arriscou, mas ele enxergou naquele momento a necessidade do auxílio. E ele não a conhecia. Ele poderia ter simplesmente passado o semáforo, continuando sua vida. Mas não. Ele entendeu a oportunidade de auxílio. E ele deixou o coração agir.
Passada a travessia da senhora, ele retomou sua moto e seguiu seu caminho. E ela atravessou com segurança e seguiu seu caminho também. Esta atitude nos faz refletir o quanto nós precisamos entender qual o nosso dever moral. Aqui estamos para nos tornarmos melhores. Aqui estamos para amar os nossos inimigos. Aqui estamos para nos tornarmos homens de bem. E para que isso aconteça, é necessário entender o nosso dever aqui. O nosso dever aqui, ele precisa ser entendido como algo além de obrigações mundanas e corriqueiras. E para que nós começamos essa caminhada em direção ao entendimento, nós precisamos pensar mais com o coração. No livro Renovando Atitudes, Hamed nos traz uma pergunta. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na nossa consciência? Diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes. E de novo a gente entende o quanto a materialidade nos cega e o quanto é importante sabermos diferenciar isto. Ele vai seguindo e vai nos trazendo um ponto de vista de que o primordial compromisso é conosco mesmo. É dentro de nós que vamos encontrar esta resposta. E mais ainda, não podemos de forma nenhuma terceirizar isso. Ou mais ainda, apontar no outro o dever do outro. Porque é muito comum fazermos isso. É muito comum querermos mostrar o dever do outro e não olhar o nosso dever. Lázaro, na sua passagem, ainda vai nos colocar que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas. Mais do que a si mesmo, ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. E isso nos leva, entendendo, que o homem precisa compreender a sua responsabilidade. O homem precisa compreender a sua dor, que é igual a todas as dores dos outros, mas ele também precisa entender que ele vai se distinguir pelo bem que ele fizer, desinteressadamente. Esta palavra precisa ser entendida por nós. É muito difícil deixarmos de lado os nossos interesses, mas é muito necessário começarmos a fazer isto, porque esta é a chave para a nossa evolução.
É um dos propósitos pelos quais aqui estamos. E entender o dever como propósito vai nos auxiliar nesta caminhada. Emmanuel nos traz algumas palavras no capítulo 96 do livro Fonte Viva, que nos auxilia e nos faz refletir em algumas atitudes do nosso cotidiano. E ele nos coloca uma frase muito importante e que eu vou deixar como reflexão. Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação. Então, meus amigos, vamos manter o nosso espírito de serviço. Vamos entender que o mundo em que estamos vivendo nos oportuniza diariamente momentos em que podemos e devemos deixar de lado o nosso interesse pessoal, o nosso interesse mundano, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para simplesmente escutar o nosso coração e agir com amor e com muita alegria e auxiliar o nosso próximo. Pois assim, com certeza, poderemos ter a nossa consciência plena e na certeza de que estamos cumprindo com o nosso dever moral. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de trazer aqui um pouco mais do Evangelho de Cristo, para que nós possamos juntos aprender a conviver e a viver nesse mundo maravilhoso, aonde buscamos a nossa evolução. Muito amor a todos, muita paz e muita serenidade. Que assim seja.